Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Esta tarde ouviremos uma pregação que vai expor a doutrina confessada no dia do Senhor, de número 16 do Catecismo de Heidelberg. Nós faremos algumas leituras. A primeira leitura se encontra no livro no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 19 até o 29. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Agora vamos ler Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Versículos de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora vamos ver a nossa confissão. Dia do Senhor de número 16, do Catecismo de Heidelberg. Pergunta de número 40. Por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Por causa da justiça e da verdade de Deus. A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma, senão pela morte do Filho de Deus. Pergunta 41. Por que ele foi sepultado? Resposta. O seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Pergunta 42.
Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Resposta: a nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe um fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. Pergunta 43. Que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? Resposta: pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos oferecer a Ele como sacrifício de gratidão. Pergunta 44. Por que razão se acrescenta: desceu ao inferno? Resposta: a angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e consolo de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Agora vamos voltar ao Evangelho de João, capítulo de número 5. Versículo 24 é o texto da pregação. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos ouvir agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. Queremos mais uma vez pedir a Tua misericórdia. Que o Senhor nos dê a capacidade de concentrar-nos, prestarmos atenção para ouvirmos a voz de Cristo por meio da pregação. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Que o Senhor nos conceda capacidade de compreender, de guardar, e pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos. Concede-nos mais fé, concede-nos alegria e firmeza no Senhor Jesus Cristo. Oramos assim em nome dele. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos nós temos ouvido pregações que têm falado sobre aquilo que nós confessamos a respeito da humilhação do Senhor Jesus Cristo. E o que vimos foi que o unigênito Filho de Deus, a fim de nos salvar dos nossos pecados, humilhou-se assumindo a natureza humana, sofrendo na mão de pecadores e sendo crucificado. Isso é o que nós temos visto olhando para o credo apostólico até o momento. Mas a humilhação do Senhor Jesus Cristo não cessa aí. O catecismo ainda diz, o credo ainda diz, ele foi morto e sepultado. Quando falamos então da humilhação de Cristo, uma pergunta importante é: todo este sofrimento de Cristo até a morte para nos salvar, esse sofrimento todo que é resumido na expressão desceu ao inferno, esse sofrimento todo foi realmente necessário? Cristo realmente precisava morrer, ele precisava sofrer, ser sepultado? E a resposta que nós vamos encontrar na Bíblia é sim. Uma vez que no pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós nos tornamos culpados diante de Deus, todos nós herdamos uma natureza pecaminosa, rebelde, afastada de Deus, todos então merecemos, por causa do pecado original e por causa dos nossos próprios pecados, todos nós merecemos a condenação eterna.
e a justiça de Deus, que dá exatamente aquilo que cada pessoa merece, requer que o culpado seja realmente, definitivamente condenado. De modo que, então, à luz da justiça de Deus, à luz da nossa condição, não havia outra forma de sermos salvos se alguém não se tornasse o nosso substituto nesta condenação, dando sua própria vida por nós. E sabemos, nenhum anjo poderia fazê-lo, nenhum animal serviria como sacrifício final, tinha que ser um ser humano, tinha que ser um homem, mas tinha que ser um homem justo. E não havia entre os homens nenhum homem justo. E tampouco, mesmo se houvesse, nenhum homem poderia suportar o peso eterno da ira de Deus. Foi por isso que Deus, em sua bondade, em seu amor imensurável, enviou ao mundo para salvar-nos o seu próprio Filho. E o seu Filho assumiu, descendo da glória celestial, assumiu a natureza humana para morrer no lugar dos pecadores, para pagar pelos pecados dos pecadores. É isso que o Evangelho proclama, que Jesus morreu por nós, para nos livrar da morte eterna e nos conceder a vida eterna. E diante dessa proclamação do Evangelho, pode surgir uma pergunta que o Catecismo menciona aqui no Dia do Senhor 16. Se Cristo Jesus morreu por nós, para nos livrar de toda a condenação do pecado, por que nós ainda temos que morrer? E essa é uma pergunta importante, pois a experiência mostra para cada pessoa neste mundo que em algum momento a morte irá chegar. Nós podemos olhar para a história da igreja, para homens e mulheres fiéis, que foram homens e mulheres que amaram o Senhor de todo o coração, e assim mesmo, quando nós procuramos por eles, sabemos, eles morreram. Os próprios apóstolos morreram. Então, podemos dizer, se a morte é uma consequência do pecado, e se Cristo pagou pelos nossos pecados, por que nós ainda precisamos morrer? A grande questão é que mesmo estando salvos em Cristo, nós ainda estamos neste mundo, nós ainda estamos sujeitos aos efeitos do pecado sobre o mundo, e a morte é um desses efeitos do pecado sobre o mundo. Mas por causa da morte de Cristo a nosso favor, a morte agora tem para o salvo um resultado diferente. Ela não implica em separação eterna, ela implica em comunhão eterna. É por isso que vamos olhar para o texto de João 5:24, e por isso eu proclamo a vocês, com base nesse texto, o Evangelho de Cristo sob o seguinte tema: em Cristo Jesus passamos da morte para a vida. Esse é o tema da pregação. Em Cristo Jesus passamos da morte para a vida. Lendo então o texto, a primeira coisa que nós devemos fazer, olhando para o versículo 24, é observar o contexto. No início do capítulo 5, lemos que Jesus realizou um milagre. Ele curou um homem paralítico que estava enfermo há 38 anos. E isso aconteceu num dia de sábado. E naquele dia Jesus fez uma afirmação na qual ele se apresentou como sendo igual ao Pai. Quando Jesus fez o milagre no sábado e disse essas coisas, os fariseus quiseram matá-lo. Assim, a partir do versículo 19 até o versículo 47, nós temos uma resposta de Jesus a esses fariseus que estavam irados contra ele. E nessa resposta, o Senhor Jesus Cristo vai reafirmar a autoridade que ele recebeu do Pai.
Ele diz que ele foi enviado pelo Pai. Ele diz que recebê-lo significa, então, receber o Pai. Rejeitá-lo significa rejeitar o Pai. Jesus fala que o Pai daria a ele realizar obras maiores do que aquela. E nesse contexto, duas obras são mencionadas. Quais são as obras maiores do que esta de levantar um homem enfermo há 38 anos? A primeira obra que Jesus diz que é maior, que o Pai havia dado a ele, é esta. Versículo de número 21. Veja. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, a obra maior aqui é a obra de dar vida aos mortos. Mas também Jesus fala de uma outra obra. A outra obra está no versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, as duas obras maiores do que a cura daquele paralítico são dar vida aos mortos e pronunciar julgamento. Essas duas obras são obras do Pai, mas são obras sobre as quais o Filho recebeu autoridade. Observem que aqui se evidencia, então, a absoluta liberdade do Filho quanto a essas obras. Por exemplo, o Filho vivifica a quem ele quer, está livre. E o objetivo é que o Filho seja honrado, tal como o Pai é honrado. A implicação é a seguinte: uma vez que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, tem autoridade para vivificar e para julgar, o resultado é que as palavras do Filho devem ser ouvidas, que as palavras de Cristo devem ser recebidas com fé e obediência, porque ele tem poder para dar vida e ele tem poder para julgar. O que lemos no versículo 24 tem relação com isso. As palavras do versículo 24 têm relação com esta autoridade do Senhor Jesus Cristo para vivificar e para julgar. E podemos ver que em ambos os casos temos uma aplicação para o presente e também uma aplicação para o futuro. Jesus dá vida aos mortos em sentido espiritual, agora. E também ele haverá de ressuscitá-los em sentido físico no futuro. Jesus pronuncia juízo agora sobre aqueles que rejeitam o Evangelho, e ele haverá de pronunciar juízo final no futuro. Assim, o versículo 24 é um versículo chave no capítulo de número 5 deste Evangelho. E a prova de que é assim está no começo do versículo. Como é que começa? Em verdade vos digo. Quando você encontra essa expressão, isto é uma forma solene para dizer alguma coisa, como dissesse, preste atenção, solenemente eu digo a vocês. E então vem a afirmação. Com isso, Jesus está assegurando a veracidade de suas palavras. Em primeiro lugar, Jesus Cristo nos assegura que nós temos nele a vida eterna. No versículo 21, ele afirmou a sua autoridade para vivificar aqueles a quem quer. E agora, aqui no 24, ele nos diz como ele faz isso. Quem são os que recebem esta vida e qual a abrangência dessa vida? Aqui, antes de tudo, precisamos lidar com a necessidade desta vivificação. Porque é necessário que sejamos vivificados. Por que isso é necessário? E a resposta é, não se encontra exatamente em nosso texto, em João 5, mas precisamos olhar para a Escritura de maneira mais ampla. Vamos pensar sobre a entrada da morte neste mundo. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus avisou para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal,
pois no dia que eles dela comessem, certamente eles morreriam. E em Gênesis 3, lemos que nossos primeiros pais deram ouvidos à serpente e eles desobedeceram a Deus. E a partir da queda de nossos primeiros pais, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. E a morte significa separação. E a primeira morte que os nossos pais experimentaram foi esta. Não foi a morte física, mas a morte espiritual. Homem e mulher foram separados da vida em Deus. De modo que, como já temos visto, todos os filhos de Adão e Eva nascem espiritualmente mortos. A respeito de cada pessoa neste mundo, se pode dizer com justiça, é nascido da carne, está morto em seus pecados. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Todos são, por natureza, mortos espiritualmente, como nós acabamos de ler em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Estão mortos em seus delitos e pecados. Mas há mais a dizer. Todos são, por natureza, filhos da ira. Todos merecem, por causa do pecado original e dos seus próprios pecados, a condenação eterna do corpo e da alma. Então vejam, a miséria em que se encontra cada pessoa que vive neste mundo. Cada pessoa sem Cristo é uma pessoa que está sob a condenação eterna. É uma pessoa que está debaixo da ira de Deus. E essa pessoa está nesta condição, todos os pecadores sem Cristo estão nesta condição e sequer podem perceber a gravidade de sua situação. Por quê? Por que não percebem? Porque estão mortas espiritualmente. Não há nenhuma sensibilidade para perceber a miséria na qual se encontram. A situação de todo ser humano é descrita em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural ouve o Evangelho, vê as coisas de Deus e não pode perceber nada e nem a gravidade de sua situação. Mas não nos enganemos. É possível ser alguém assim, morto em seus pecados, e ser ao mesmo tempo religioso. Ir à igreja, ter um certo compromisso, ter uma certa moralidade, ter certos hábitos, que as pessoas até dirão, ali vai um crente. Isso é possível ter com a religião. Mas não é possível ter vida espiritual, não é possível ser uma nova criatura, não é possível abraçar o Evangelho de verdade e sujeitar-se a Cristo, a menos que Cristo diga àquele que está morto: receba a vida, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Assim, percebemos que esta é a real necessidade de cada ser humano: receber vida, ser vivificado, ressuscitado entre os mortos. Mas isso, ao mesmo tempo, não é algo que o morto possa fazer por si mesmo. Quem tem a morte em si mesmo não pode ressurgir para a vida. É por isso que é preciso que a vida lhe seja concedida. Que aquele que é o autor da vida, aquele que tem a vida em si mesmo, veja versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. É preciso que aquele que tem vida em si mesmo vivifique o pecador. Agora perguntamos: qual o meio que Cristo utiliza para vivificar os mortos? Vocês podem achar este meio quando leem o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Qual é o meio? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Isso significa que é por meio da palavra de Cristo, o santo evangelho, que Cristo dá vida aos mortos. A palavra de Cristo é a própria palavra de Deus. Cristo é o enviado do Pai. Isso nos traz à mente aquilo que se lê na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, quando diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, qual é a semente que faz nascer? É a palavra de Deus. Este é o método de Deus mediante seu Filho. Cristo dá vida a pecadores através de sua palavra. Isso é muito importante entender. Cristo não dá vida a pecadores por meio de teatro, por meio de festas, de marchas, de músicas, mas por meio da palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 14, nos ensina que quando o evangelho é verdadeiramente pregado, é Cristo quem está falando. Assim, o pecador morto ouve, por meio da pregação, a voz do Senhor Jesus Cristo. É como Lázaro, que na morte ouviu a voz de Cristo. Lázaro estava morto e na morte ouviu a voz de Cristo, que lhe ordenou sair da morte para a vida. E Lázaro saiu. Cristo poderosamente, soberanamente, vivifica os mortos por meio da sua palavra. Mas não são todos os que ouvem a pregação que são tirados para a vida. E por que não? Será que por causa da vontade do morto? O morto ouve então o chamado para a vida e diz: obrigado. O Senhor está me chamando para a vida, mas eu quero continuar na morte. Não é isso. Pensar assim seria pensar que quando Cristo disse a Lázaro: sai para fora, fosse apenas uma possibilidade e que Lázaro lá na morte pudesse decidir: deixa eu ver se eu quero voltar, me encontrar com Marta, Maria, meus amigos, ou aqui já está bom demais, eu fico por aqui. Será que ele poderia ter escolhido? Não, irmãos. A palavra de Cristo é imperativa. Ela é uma ordem. Sai, vem. É como haja luz, e houve luz. Você que está morto, esteja vivo, estará vivo. A palavra de Cristo é viva e poderosa. A palavra de Cristo, quando vai ao pecador, ela vai de forma eficaz. Ela não cria uma possibilidade de vida. Ela promove, ela cria, ela traz a vida. A razão porque muitos ouvem e continuam na morte é mencionada no versículo 21. Por que muitos ouvem e assim mesmo continuam na morte? O Filho vivifica aqueles a quem quer. Essa é a razão. A razão é a soberania de Cristo na salvação dos pecadores. A palavra é pregada. A palavra tem poder para trazer vida aos mortos. Mas nem todos que a ouvem são trazidos à vida. Por quê? Porque Jesus Cristo vivifica aqueles a quem quer. Vejam o que acontece. Quando Cristo, em sua soberania, deseja vivificar um pecador, ele faz com que o pecador ouça a sua palavra. E ele faz com que esta palavra chegue até o pecador morto de forma eficaz. O pecador ouve, por meio da própria pregação, a voz de Cristo, e ele então recebe vida para responder com fé e obediência à palavra de Cristo. O pecador, quando é ressuscitado, pode agora crer no Filho de Deus. Notem que Jesus diz: crê naquele que me enviou. Isto é, está se referindo ao Pai. Jesus não diz: crê em mim,
Porque nesse contexto, Jesus deseja mostrar que ele está fazendo a obra do Pai para conduzir o homem perdido e morto a Deus. São estes que ouvem sua palavra com fé e obediência, os que recebem a vida eterna. Eles recebem a vida eterna não porque responderam com obediência, mas eles recebem a vida eterna por causa da graça de Cristo, para obedecer e crer. E esta é a confiança na palavra de Cristo. Esta obediência na palavra de Cristo são uma evidência de que realmente a pessoa foi alcançada pela graça de Cristo. Ela tem a vida eterna. Então, Cristo não só levanta o pecador da morte para a vida, mas Cristo concede ao pecador um tipo de vida que não tem fim. Ele não ressuscita espiritualmente para morrer novamente espiritualmente. A vida que Cristo concede é uma vida que não pode mais morrer. É a verdadeira vida. Ele concede a vida eterna. Vejam que a Escritura, quando diz a vida eterna, não diz que simplesmente que nós a teremos. Diz que nós a temos, que ela é nossa. Nós temos em Cristo a vida eterna. Os teólogos chamam isso de escatologia inaugurada. Quer dizer que já neste mundo nós começamos a desfrutar aquilo que Cristo conquistou para nós, o começo das bênçãos eternas que nós teremos com Ele. Prezados irmãos, considerem então, à luz do que ouvimos, a graça de Deus que nos foi revelada em Cristo Jesus. Eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nunca poderíamos sair do miserável túmulo no qual nós nos encontrávamos. Mas a palavra de Cristo nos alcançou. Nós ouvimos sua voz. E Ele nos levantou da morte para a vida. Cristo nos vivificou. E tão certo como Ele vive, vivemos nós também nele. Mas vejam, uma implicação disso é que essa palavra, por meio da qual Ele nos deu vida, é também a mesma palavra que agora nos mantém vivos. Por que nós estamos vivos? Porque Cristo continua nos falando a sua palavra. Portanto, nós devemos desejá-la cada vez mais. Você possui esse desejo pela palavra de Cristo? Ela é mais importante do que outras coisas em sua vida? De que diversão, do que trabalho, de que seus planos e de seus sonhos? Quando nós nos afastamos da palavra de Cristo, é como se nós estivéssemos dizendo: eu posso continuar vivo mesmo longe da vida. Posso continuar vivo mesmo sem continuar ouvindo a voz de Cristo. Portanto, se entendemos as palavras de Cristo aqui em João 5:24, nós devemos promover a pregação nesta cidade. Nós devemos entender que a esperança para cada bairro de São Paulo está no Evangelho de Jesus Cristo. Está na fiel pregação do Evangelho. A coisa mais importante que nossos parentes, amigos de trabalho, vizinhos precisam ouvir. Eles estão nos seus caminhos. E os caminhos nos quais eles se encontram quando não tem Cristo são caminhos de morte. Se entendemos que as palavras de Cristo aqui em João 5:24, se entendemos essas palavras, também devemos fazer com que em nossa casa haja sempre a palavra de Cristo. Que Ele use essa palavra para vivificar também os nossos filhos. Não espere que seus filhos saiam da morte espiritual para a vida, a menos que você esteja todos os dias apresentando a palavra de Cristo a eles. Muitos pais, até pais reformados, eles mantêm suas Bíblias fechadas por décadas, trazendo apenas seus filhos para a igreja. E depois de muitos anos, eles olham para seus filhos e procuram pela fé. E não acham nada, porque não deram aquilo que pode vivificar os mortos. Agora, meus irmãos, em segundo lugar,
Cristo nos assegura que ele nos livrou do juízo. No versículo 22, Jesus diz que o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. E agora mesmo, os pecadores então estão debaixo do juízo de Cristo. Mas sabemos, chegará o dia final, em que todos os pecadores serão julgados diante do trono de Cristo. Aquele dia, o dia final, será um dia terrível, um dia de lamento, um dia de angústia, um dia de sofrimento indizível. Naquele dia, todos os pecadores serão julgados por seu pecado. Cada mentira, cada calúnia, cada adultério, cada corrupção, cada injustiça, cada perseguição contra a igreja, cada copo tomado sem ser para a glória de Deus, será julgado pelo justo juiz. Tudo estará sob o julgamento de Cristo. Ele estará exaltado em sua glória como justo juiz. E todos os ímpios receberão a justa sentença, a condenação eterna do corpo e da alma. O inferno será o lugar de todos aqueles que desprezam a Cristo. Chegará o dia em que Cristo lançará no inferno todos aqueles que desprezaram sua palavra. E os que forem lançados no inferno, nas angústias do inferno, sofrerão o eterno afastamento da vida de Deus, a morte eterna. A existência dessas pessoas será uma existência eterna, porém em angústia, em sofridão, em sofrimento, em solidão, em pavor, em medo, em remorso, em tristeza impensável. Mas, amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque está aqui a sua palavra para aqueles a quem ele deu vida. Aqueles a quem ele deu vida, ele diz, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isto quer dizer que não precisamos esperar aquele dia final para ouvir a sentença a nosso respeito. Se recebemos vida em Cristo, então o nosso julgamento já foi realizado. Nós fomos absolvidos no tribunal de Deus. Não pesa sobre nós nenhuma condenação. A respeito em Cristo já foi declarado no tribunal: todos os teus pecados foram perdoados. Você é, a partir de agora, perfeitamente justo aos olhos de Deus. Sim, Cristo não só concedeu perdão, mas ele colocou na nossa conta a sua perfeita justiça. Estamos livres da condenação. Estamos livres do inferno. Nós somos justos diante de Deus. E isso se deu porque o nosso Salvador foi crucificado, morto e sepultado. Isso se deu porque ele assumiu sobre si os nossos pecados. Como nós confessamos na pergunta e resposta 44, a angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em nosso lugar, nos seus sofrimentos, especialmente na cruz, nos dão a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam as nossas tristezas e tentações, ele nos livrou da angústia e do tormento do inferno. Você nunca saberá o que é sofrer no inferno. E mais, lemos aqui que saímos de um estado espiritual para outro. Jesus disse, da morte para a vida. Isso quer dizer que você está em Cristo, você pode ter a certeza que se você morrer antes de Cristo voltar, a sua morte não será o pagamento pelos seus pecados. Por causa da morte de Jesus Cristo, por causa do perdão providenciado por Ele, a morte para você não representa eterna separação de Deus, mas representa um novo começo, pois ela põe fim aos nossos pecados. Isso quer dizer que depois de morrer, nós não vamos mais pecar, nunca mais. Vamos esperar em Cristo até o momento de ressuscitarmos para a vida eterna. Se você está em Cristo, você tem essas bênçãos. Você passou da morte para a vida. A morte nunca mais alcançará você.
Isso quer dizer que a morte física não será um eterno afastamento de Deus, mas significará estar com Cristo para sempre. Oh, amados irmãos, o quão Cristo é bondoso para conosco. Quão bom é o nosso Salvador. E que Ele nos conceda, então, que agora, nesta vida presente, nós possamos experimentar o antegozo da vida eterna, com fé, com obediência, para a glória do seu nome. Amém.